O tema desta mensagem é um tema diferente, né? Esta é uma mensagem sobre o Shemitah que eu preguei há 7 anos atrás, e nós estamos aqui de novo, chegando na época do ano Shemitah. Não fique desesperado, porque eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Bom, o ano do Shemitah, este ano, iniciará no dia 7 de setembro, gente. E irá até o dia 26 de setembro de 2022. Começa de 7 de setembro de 21 e irá até 26 de setembro de 2022. Eu agradeço muito a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que Deus não faz nada sem antes avisar aos seus servos, os profetas. Nós estamos vivendo num tempo de grande perplexidade. O mundo está num caos, gente. Estamos divididos entre direita e esquerda, progressistas e conservadores, entre crentes e ateus. Estamos divididos em todos os temas. E uma das razões para essa divisão é, de fato, a razão dos homens não terem uma luz, uma direção para seguirem nesse tempo de crise. A crise é real, ela não é só sanitária, não é uma crise somente de saúde, também não é uma crise somente econômica, moral, mas é uma crise espiritual. E discernir o ano do Shemitah é muito importante para que nós passemos por este ano com a bênção de Deus, com a graça de Deus e não com o seu juízo. Eu quero começar dizendo para vocês que quando Deus estabeleceu o seu povo na terra, Ele disse que eles deveriam cumprir o ano sabático. Todo mundo já ouviu falar, né, do sábado, do Shabat, que é o 7º dia, né? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então Deus deixou claro para o seu povo: olha, vocês vão trabalhar 6 dias, no 7º dia vocês vão descansar e vão ter um tempo para a família e vão me adorar. Isso era muito sério para o povo de Israel. Só que além do sábado, do descanso para as pessoas, Deus instituiu o ano sabático. E o ano sabático tinha algumas razões, mas uma delas era para quê? Para que a terra descansasse também. Lá em Levíticos capítulo 25, versos 1 a 4, fica claro que Deus está esperando que a terra também descanse. Não somente as pessoas, mas a terra também descanse. E durante o ano sabático, que era o 7º ano, nenhum israelita podia plantar e nem colher, não podia ter essa atividade econômica, né? Por quê? Porque Deus esperava que o povo entendesse que esse era um ano para depender dele, depender inclusive para a provisão. Então, toda a semeadura, o processo de aragem e o processo de colheita tinha que terminar no 6º ano, ou seja, até o 6º ano faziam isso. Quando entrava o 7º ano, tudo tinha então que cessar. Lá em Êxodo capítulo 23, versos 10 e 11 diz assim: 6 anos semearás a tua terra e recolherás os teus frutos. Porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então fica claro aqui, gente, que obviamente quando o campo não era arado, porque no final de toda a colheita, eles queimavam tudo, tá? E depois vinha a parte de aragem para começar a plantar de novo. No 7º ano, eles não podiam queimar nada. Então, o restolho, o resto daquela, vamos dizer, colheita, permanecia lá. E continuava crescendo. E, portanto, dava frutos. Agora, esse fruto não podia ser comercializado. Ele era para os pobres.
Era como se Deus estivesse dizendo: olha, no 7º ano, a terra é de todo mundo e não é de ninguém. Só pode ir lá pegar e comer do que nasce naturalmente. Não pode haver esse processo de plantar, de colher e depois de vender o produto, da terra. Então, durante o ano sabático, Deus estava querendo que os homens dependessem dele. Então, naturalmente, as pessoas no 6º ano já guardavam um pouco mais de provisão, porque sabiam que o 7º ano não deveria ser trabalhado, vamos dizer assim. Havia também o chamado dia de Elul, o 29º dia de Elul. Bom, o mês de Elul, gente, é o último mês do calendário civil, tá? É o último mês do calendário civil. O dia 29 de Elul é o último dia do último mês. No dia seguinte já é o Rosh Hashanah, o dia do Ano Novo judeu. O que acontecia no 29º dia do mês de Elul, o último dia do ano civil? Está lá em Deuteronômio capítulo 15, versículos 1 e 2. Ao final de cada 7 anos, ou seja, 29 de Elul, farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Então, gente, o último ano, o 7º ano, o ano inteiro ninguém podia trabalhar. Mas no último dia do ano, acontecia uma coisa extraordinária. Deus dizia o seguinte: se alguém está devendo para você, você tem que perdoar a dívida dele. Porque nesse dia é dia de remissão. Ninguém vai ficar devendo para ninguém. Uau! Isso é tão sério, gente, que, por exemplo, se você fosse alugar, arrendar uma terra de alguém, tá? Isso é uma dívida. Quando, por exemplo, se você arrendava a terra por 3 anos, você tinha que contar com o fato de que no último dia do 7º ano, você não tinha mais que pagar nada. Então, eles já faziam essa conta, porque quando alugavam, eles sabiam que o contrato era quebrado no dia 29 de Elul. Então, o mês de Elul é o último dia do mês, do calendário civil, o último mês do ano, e o dia 29 é o último dia do ano. Então, todo mundo ficava perdoado das suas dívidas, gente. Como o dia em Israel começa sempre no pôr do sol, o 29 de Elul, que é o último dia do ano, também terminava no pôr do sol, e todo mundo ficava muito feliz, Por quê? Porque as pessoas ficavam livres. Não se esqueça que em Israel era comum o seguinte: olha, eu tinha a minha terra, todo mundo recebeu terra, Porque através da reforma agrária que Deus fez, quando dividiu as terras, todas as famílias receberam terra. Agora, o camarada pode administrar mal e perder. Então, vai mal, vai vendendo a terra, vai vendendo a terra, vai vendendo a terra. Detalhe: quando ele vendia tudo, ele podia se vender. Então, ele ficava escravo da pessoa. No dia 29, estava tudo perdoado e ele era livre também. Então, o 7º ano, o ano sabático, ele tinha esse dia, o 29 de Elul, que era o ano da remissão. Agora, detalhe: esta palavra remissão, que você está lendo no português remissão, no hebraico é shemitah. Então, repita comigo: remissão, ou perdão, shemitah. Então, quando você lê lá em Deuteronômio 15, versos 1 e 12, você tem diversas vezes a palavra remissão. E aí a gente vai trocar por shemitah, tá? Vamos lá, Deuteronômio 15, 1 e 2. Ao fim de cada 7 anos fará remissão. Repita comigo: shemitah. Este, pois, é o modo da remissão, shemitah.
Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá, ou seja, fará o Shemitah, o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão, Shemitah, do Senhor é proclamada. Então, gente, o que acontecia de fato é que não só o dia 29 de Elul passou a ser chamado de Shemitah, mas o ano inteiro, o 7º ano inteiro, passou a ser chamado pelo povo judeu de ano do Shemitah. Mas pastor, o que isso tem a ver conosco? Nós não somos judeus. Essa é uma lei antiga que não tem mais nada a ver com a gente. Eu vou mostrar para vocês que não é bem assim, tá? Agora, por que Deus, na verdade, estabeleceu o Shemitah? Primeiro, Ele queria que todo mundo soubesse que a terra pertence a Deus, tá? Ele somente confiou ao homem como um mordomo. E aqui o detalhe para nós: tudo que recebemos de Deus pertence a Ele. A nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos e até tudo aquilo que temos. Bom, ou seja, em outras palavras, tudo que existe nesse mundo é de Deus. Então, Deus de vez em quando, a cada 7 anos, Ele chegava para o povo e falava: olha, vocês estão indo bem, estão prosperando? Quero que vocês se lembrem que é meu. Tudo é meu, eu estou emprestando para vocês. Se vocês entenderem isso, eu continuo abençoando. Se vocês não entenderem isso, vocês vão passar por problemas. Segunda coisa, a soberania de Deus inclui, inclusive, as finanças, a economia, né? Tudo que os homens possuíam. Mas o Shemitah também declara que Deus deve ser o primeiro, antes de tudo, acima de tudo. É porque tem muita gente que é ótima, mas mexeu no dinheiro, aí vira o bicho. E com Deus é assim: ou você entende que Ele é Senhor, né? E que nós recebemos dEle todas as coisas pela sua graça, pela sua misericórdia. Ah, pastor, mas eu trabalho muito. Parabéns. Mas se você não tivesse vida, saúde, oportunidades, você não conseguiria nada. E tem muita gente nessa vida que faz tudo que você faz e não conquista. Então, Deus espera que nós saibamos que tudo vem dEle e que Ele é o Senhor de todas as coisas. O Shemitah mostra que Deus é a fonte de todas as bênçãos espirituais, emocionais, físicas. E se nós tirarmos Deus desta equação, as bênçãos são tiradas também. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê muitas vezes a nação de Israel obedecendo e prosperando, desobedecendo e sendo disciplinada. E Deus muitas vezes usou de inimigos ao redor para disciplinar o povo que estava desviando deste entendimento e desta visão. Então, a observância do Shemitah era um ato de submissão e de humildade. Mas acontece, gente, que Israel passou a não cumprir mais o Shemitah. Chegava o ano sabático e eles faziam como se fosse um ano qualquer. Mantinham o sábado, né? De não trabalhar no sábado, mas esse negócio de não trabalhar um ano inteiro, de jeito nenhum. Bom, aí, no ano 605 a.C., vem Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e invade Jerusalém. Tem que voltar rapidamente, porque seu pai está no leito de morte, mas ele já leva algumas pessoas com ele, dentre esses, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, e outros jovens nobres daquele tempo. Ele volta uma segunda vez em 596, e numa terceira e última vez em 586, quando destrói a cidade, destrói o templo, leva tudo que tinha no templo. E o povo de Israel, contando com 605, eles ficam até 535, 70 anos no cativeiro babilônio. Bom, durante o tempo do exílio, a nação ficou totalmente desolada. Ninguém plantou, ninguém colheu, não tinha nada, completamente destruída. Aí alguém vai dizer: mas por que 70 anos? Será que Deus explicou isso? Por que um juízo assim tão longo?
Lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 20 e 21, Deus fala claramente o porquê que eles ficaram 70 anos lá na Babilônia. Ele diz assim: os que escaparam da espada, porque na invasão muitos morreram mesmo, na resistência, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, porque foi Ciro o persa que, destruindo a Babilônia, libertou o povo, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que 70 anos se cumpriram. Não foi aleatório. O povo de Israel roubou durante 490 anos o ano do Shemitah, o ano do descanso. Durante 400 anos eles roubaram o 7º ano, então eles roubaram 70 Shemitahs de Deus. O que Deus fez? Mandou esse povo ficar fora da terra de Israel, para que a terra se agradasse dos seus 70 anos que foram roubados. Lá em Levíticos 26, 33 a 35, Deus ainda promete que se eles desobedecessem essa questão em relação ao ano Shemitah, olha o que ele fala: espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, enquanto habitáveis nela. Deus está falando: olha, se vocês não cumpriram o Shemitah, eu vou fazer a terra descansar com vocês na terra dos inimigos. Deus prometeu, e quando eles não ouviram, Deus fez cumprir a palavra. Foi exatamente isso que aconteceu. E Jeremias profetizou que seria por 70 anos. E assim foi, gente. Então, ficam duas perguntas aqui. O que isso tem a ver conosco, com gentios? Porque, gente, o princípio ainda existe. O princípio de que Deus espera que você reconheça que tudo é dele, e que você é um mordomo. O princípio de que você entenda que Deus quer o primeiro lugar na sua vida, que você não pode roubar aquilo que é dele impunemente. E tem muitos crentes que roubam o domingo ou o sábado, não dão um dia para Deus. Ainda mais nessa pandemia, as igrejas estão todas adorando ficar de longe, de não ir não separar o dia para Deus. Então entenda uma coisa: não fica sem consequências. Se Deus olhar para você e perceber que você quer fazer dele um servo e não o Senhor, você pode ter certeza que ele é longânimo, mas ele vai tratar com você. Por quê? Porque Deus quer que nós saibamos que ele é o Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Então, se Deus manda que nós sejamos fiéis nos dízimos e nas ofertas, é por sua conta e risco, meu querido. Se você falar: não é para esse tempo, olha para a Bíblia com sinceridade. Sabe, eu não estou nem reclamando da minha igreja, não. Quero deixar bem claro isso. O povo da minha igreja é muito fiel. Muito fiel. Eu tenho muita gratidão, porque a igreja e a church têm feito uma obra extraordinária de investir nos pobres, com cesta básica, com todo tipo de ação social que nós fazemos, por conta dos dízimos, das ofertas dos irmãos. Mas o que eu estou querendo dizer é que é muito perigoso quando alguém assume uma postura de dizer: não vou dar. Olha, o que Deus está dizendo: tudo que você tem é meu. Se eu estou te pedindo uma porção, você obedeça, porque este é o caminho para que a bênção venha sobre a tua vida. Então, o princípio do Shemitah, de Deus está dizendo: olha, eu quero que vocês saibam que eu sou o Senhor.
quando eu der uma ordem é para ser cumprida, não é para ser discutida. E para as nações gentílicas, eu creio que Deus também está querendo chamar a atenção, irmãos. Por quê? Porque eu quero que você entenda que quando nós olhamos para a história, eu descobri a respeito deste mistério, o mistério do Shemitah, há 7 anos atrás, quando eu li 2 livros de um rabino chamado Jonathan Cahn. Acho que já deve ter em português esse livro, na época só em inglês. O primeiro era The Harbinger, que é o farol, aquilo que anuncia, né, o que vai acontecer. E o outro era o Shemitah. E ele, neste livro, ele apresenta todos os abalos econômicos e crashes que aconteceram no último século, por exemplo, todos em ano de Shemitah. Eu não vou falar de todos para vocês, mas são muitos mais do que estes que eu vou citar. O crash de 1916 e 1917. Bom, ele aconteceu exatamente no meio da Primeira Guerra Mundial. Começou em novembro de 1916 e alcançou o seu ponto mais baixo em dezembro de 1917. Quando terminou o crash, o mercado de ações tinha perdido 40% do seu valor. Quando foi o ano de Shemitah? Entre 16 e 17, em setembro. Setembro de 16 a setembro de 17. 2 meses depois do início do Shemitah, a bolsa colapsou. 3 meses depois que terminou o ano do Shemitah, o colapso terminou. Coincidência? Eu vou te dar mais alguns aqui. O crash de 1973, chamado o crash de múltiplas crises. Começou com uma crise de câmbio, depois foi para o petróleo e aí acabou atingindo diversas crises no mundo inteiro. No final da crise, o mercado de ações havia perdido 45% do seu valor. Em 2 anos, de 72 a 74, a economia americana encolheu de 7% de crescimento ao ano para 2% de crescimento ao ano. As repercussões do crash no Reino Unido foram ainda mais dramáticas. O London Stock Exchange, que é o mercado de ações de Londres, perdeu 74% do seu valor e só retornou para níveis normais em 1987. Portanto, aí 13 anos depois. Os Estados Unidos levaram 20 anos para voltar ao nível que tinham antes do colapso. Quando foi o ano de Shemitah? Começou em 72 e foi até 73, sempre nesse mês de setembro ou outubro. 4 meses após o início do Shemitah, o mercado de ações começou a colapsar. Durante o ano de Shemitah, o PIB americano reduziu em 70%. Depois eu quero citar o crash de 2000 e 2001. O mercado de ações começou a colapsar com a chamada crise do .com, né? Dot é ponto e o com, então é o ponto .com. É o crash do ponto .com, né? Obviamente de tudo que tinha a ver com a internet, né? E aí logo em seguida, no dia 9 de setembro, aconteceu as Torres Gêmeas caírem atacadas por aviões. Wall Street simplesmente foi detonada, né? Foi um colapso extraordinário que continuou ainda pelo ano de 2001. Quando terminou, mais de 37% da bolsa tinha colapsado. Muita gente quebrou, ficou pobre, gente se matou por conta disso. Agora, o primeiro Shemitah do novo milênio, né, 2000 e 2001, caiu exatamente no mesmo período do crash de 2000 e 2001. O quarto que eu quero citar é o crash de 2007 e 2008, chamada da segunda grande recessão, né?
mais ou menos semelhante ao que aconteceu na crise de 29, 30 e 31 e 32, né? Essa crise varreu trilhões de dólares, ameaçou a milhões de instituições financeiras poderosas e foi o gatilho para uma crise de débito na Europa, que até hoje eles não se recuperaram. Os bancos centrais europeus tiveram que bancar as empresas dos seus países, porque senão ia quebrar tudo. E desde então os bancos estão defasados, já não tem mais dinheiro para bancar outras crises que virão. Então, lançou uma recessão global que durou até 2009. No final da crise, o mercado de ações havia perdido mais de 50% do seu valor. Quando foi o ano do Shemitah? Começou exatamente em setembro de 2007 e foi até em setembro de 2008. Eu quero dizer para vocês, queridos, que neste ano, o ano do Shemitah começa no dia 7 de setembro de 2021 e vai até 26 de setembro de 2022. Alguém vai dizer, mas mais do que um ano? Porque de vez em quando no calendário judeu eles têm que acrescentar alguns dias, porque o ano deles é um ano de 360, então a cada 19 anos eles acrescentam alguns dias mais, e este é o caso aqui. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que nós já estamos começando a viver uma crise séria. E esta crise já está acontecendo de uma forma séria no ano que antecede o ano do Shemitah. Quando chega o ano do Shemitah, gente, a chance dessa crise se tornar ainda muito mais poderosa é muito grande. Então, o que eu estou dizendo para vocês, eu não estou querendo trazer uma profecia do caos, tá? Porque eu creio que Deus sempre tem uma saída. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que se nós olharmos para a história, ainda que sejamos gentios, e percebemos como este ano do Shemitah abala a economia mundial, porque eu creio que o que Deus está querendo nos mostrar é que o princípio do homem viver a revelia de Deus, desobediente, rebelde, tem consequências, irmãos. Então, nós precisamos entender que há um segredo para que o povo não seja levado para as outras nações, que não seja espoliado, que não tenha abalos econômicos, ou mesmo que passe por abalos econômicos, possa sobreviver e ter vitória, uma vitória acachapante, cabal, que revele a glória de Deus e o poder de Deus. Só tem um jeito, e esse jeito é arrependimento. Arrependimento. O que Deus me mandou falar para vocês, eu não vou trazer essa mensagem em cima da hora, eu estou trazendo esta mensagem porque este é um ano em que a igreja precisa compreender que deve se arrepender, olhar para dentro de si. Não é pedir perdão só para os pecados da humanidade, é pedir pelos próprios pecados, porque tem muito pecado, gente, no meio da igreja. Tem muita leniência, tem muita letargia, tem muita mornidão, tem muita gente levando Deus de qualquer jeito, buscando a Deus para que Ele os abençoe, mas não colocando Deus em primeiro lugar, não dando honra para Ele, que Ele merece, gente. Então, nós somos filhos, e Deus não quer trazer juízo sobre os seus filhos. Por isso a palavra de advertência. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus servos, os profetas. Deus já tinha me dado esta palavra para entregar a todos vocês. E esta semana, o apóstolo Paulo Tércio, do Conselho Apostólico Brasileiro Nacional, me ligou, falando sobre uma convocação para o ano nacional do arrependimento. E sabe o que ele disse? Ele nem tocou no assunto do Shemitah, mas ele disse: pastor, o ano que vem, no dia 7 de setembro de 2022, o Brasil faz 200 anos de independência. Então, Deus colocou no coração
do Conselho Apostólico de nós fazermos um ano de arrependimento, que começa exatamente no dia 7 de setembro, no chamado dia Yom Teruah, o dia de tocar trombeta. No dia de tocar a trombeta e convocar para o arrependimento. E eu falei para ele: Paulo, você não tem ideia como isso está me agradando, me alegrando. Eu preparei a palavra do Shemitah, e o ano do Shemitah começa agora, neste 7 de setembro. Então vejam, eu estou aqui lançando já. Comecem a se preparar, pastores, líderes, pais de família. Este é um tempo de nós estarmos refletindo, irmãos. Não é tempo de ficarmos aí absortos. Não, tem gente que fica com negacionismo, como se não houvesse. A crise é real e ela é muito mais do que econômica, sanitária, de saúde, ela é espiritual. Então é hora da igreja botar a cara no pó e clamar a Deus e pedir misericórdia, irmãos, inclusive para a nação brasileira. O ano que vem é ano de eleições, precisamos orar para que Deus ponha a mão sobre a nação brasileira. Mas povo brasileiro, é hora de nós clamarmos a Deus e nos arrependemos, porque no arrependimento Deus nos abençoa. Como enfrentar o Shemitah? Com arrependimento. 2 Crônicas 7,14 é muito claro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Duas maneiras de você enfrentar o Shemitah. E eu quero declarar e profetizar que se você fizer isso, você não vai passar pelo abalo, você vai viver o milagre, porque vai viver no meio do abalo, porque eu creio que o abalo virá e vai ser muito poderoso, mais poderoso do que o abalo que tivemos no último Shemitah, porque ele tem acrescentado a questão econômica, a questão da pandemia sanitária. Então, irmãos, a resposta está na igreja. Se a igreja do Brasil orar e invocar a Deus, Deus vai abençoar a nossa pátria, a nossa nação. Mas agora não é hora de negar, de achar que está tudo bem. Está muito ruim, porque esse país está pecando contra Deus, está afrontando a Deus em todos os sentidos. A blasfêmia contra Deus se vê em todos os meios de comunicação, mas nós temos a verdade e nós podemos orar e clamar ao Deus dos céus para que Ele olhe para nós com compaixão e perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. A segunda maneira é confiar em Deus. Porque o propósito do Shemitah era fazer com que o povo confiasse em Deus. Depender de Deus mesmo quando a terra não produz. Mesmo quando você está passando por um problema financeiro. Depender de Deus mesmo na crise. E esse conceito sempre foi dado por Deus. Você é filho e Ele cuida de você. Quando você está em crise, ao invés de você blasfemar, clame, busque a Deus, seja fiel a Deus, que Ele vai fazer um milagre na tua vida. Eles deveriam descansar no sábado e não trabalhar. Eu vejo isso como um elemento espiritual. Deus espera que nós confiemos nele, que não nos desesperemos, porque Deus é Senhor. Se o teu vizinho do lado está passando por crise, você também está, só que com a diferença que você crê num Deus Todo-Poderoso que pode te abençoar a despeito da crise. Então, o ano do Shemitah é um ano para que nós reflitamos sobre o nosso coração. Deveriam descansar a terra no sábado, e Deus prometia que no ano seguinte a colheita seria em dobro. Deixa eu te dizer uma coisa: se o teu negócio está retraído, fique firme, confie em Deus, adore a Deus, continue adorando a Deus, porque Ele te diz que quando passar isso você vai receber em dobro. Ele vai fazer com que aquilo que você perdeu seja restituído. Até aqueles que estavam no deserto, quando Deus mandava o maná, o conceito existia.
Eles só podiam pegar o maná por um dia. Se pegasse mais do que podiam comer, apodrecia. Mas quando chegava na sexta, eles tinham que pegar 2 porções, porque no Shabat eles não podiam fazer nada. Então deixa eu te dizer uma coisa. Ano de Shemitah é ano de confiar em Deus. É ano de acertar com Deus. É ano de falar: Senhor, fala comigo qual é a área da minha vida que eu preciso mudar, porque eu quero obedecer. Eu quero estar debaixo da tua bênção. E confiar que Ele é Pai, Ele não é padrasto. Ele é aquele que te ama e que Ele vai fazer com que você passe pela crise incólume. E quando sair dela, sairá melhor do que entrou. Isso é que Deus está querendo nos ensinar. Mas além disso, Deus quer que nós exerçamos a generosidade. Durante o ano do Shemitah, tudo que crescia na terra era dos pobres. Deus queria que o povo entendesse que aqueles que tinham mais têm responsabilidade para com os que têm menos. Isto não é esquerda ou progressismo, isto é Bíblia, é palavra de Deus. Se Deus tem te dado mais, você tem responsabilidade com os que têm menos. A nossa igreja tem essa consciência social. É óbvio que nós temos o chamado de pregar Cristo, porque dar pão para os homens sem levar a palavra só pode dar a eles comida por um tempo, mas quando eles morrerem, eles não estarão com Deus. Mas nós entendemos que nós temos a responsabilidade para com os mais pobres. Então, meu querido, seja generoso. Deus tem te dado mais, não seja mochiba, mão de vaca. Seja generoso para aquele que tem menos, porque Deus se agrada quando alguém que tem recebido dele partilha da sua abundância com os que têm menos. Então acerte a sua vida, seja fiel nos dízimos, nas ofertas. Faz prova de Deus. Deus fala lá em Malaquias: fazei prova de mim, se eu não vos abrirei as janelas dos céus e vos derramarei uma abundância sem medida, eu mesmo por vossa causa repreenderei o devorador. Sabe, meu irmão, quando você adora o seu dinheiro, quando você tem dificuldade de partilhar a abundância que Deus te deu, é porque a tua segurança está nele. Saiba que nada que nós temos nessa vida aqui é nosso, e nada disso pode nos dar segurança. Porque que adianta ter todo o dinheiro do mundo e não ter saúde, não ter vida? O dia da sua morte, quem sabe, é Deus. Então seja generoso. Este é um ano, eu estou trazendo, vocês sabem, eu amo falar de amor, de falar da graça de Jesus, eu amo falar sobre isso. Mas nós estamos para chegar num tempo difícil. O ano do Shemitah, eu não estou afirmando, porque não foram todos os Shemitahs que aconteceram. Há aqueles que aparentemente passa normal. Mas do jeito que essa crise está indo, eu temo que quando chegar o ano do Shemitah, a partir de setembro, 7 de setembro deste ano até o ano que vem, nós ainda passemos por muitos abalos. Então, eu estou conclamando a minha igreja, em todo o mundo, a ter um tempo de responsabilidade espiritual, de olhar para dentro de si, de confessar os pecados, abandonar o pecado, buscar a Deus, buscar a graça e a misericórdia de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor espera que eu faça? E orar e clamar. E o Conselho Apostólico está conclamando as igrejas do Brasil. Nós vamos fazer vários movimentos de juntarmos pastores para clamar e orar e chorar pelo Brasil, para que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Para que Deus tenha misericórdia de nós. Então, como enfrentar o Shemitah? Primeiro, com arrependimento. Segundo, com confiança e fé. Terceiro, com generosidade. Seja generoso. Deus tem te dado mais, partilhe com quem tem menos. E eu quero concluir. Nós estamos vivendo cada vez mais perto o tempo da volta de Jesus. E os sinais, assim como as dores de parto, serão cada vez mais fortes e mais constantes.
Por isso o Senhor fala com você agora. É tempo de buscar a Deus para valer. Eu quero orar com você agora. Eu quero que você feche os seus olhos, meu querido, e que você possa orar ao Senhor. Em primeiro lugar, se você não entregou sua vida para Cristo, Deus enviou seu Filho para morrer pelos pecadores, por todo mundo. Se você se entregar a Ele hoje, Ele entra na sua vida, escreve o seu nome lá nos céus, no livro da vida, e Ele passa a ser o seu Senhor e o seu Salvador. Ele pode transformar a tua vida, a tua família, a tua sorte. Se você quer fazer essa oração comigo, está vendo esse QR Code aí? Coloca lá o seu celular dizendo: eu estou entregando a minha vida para Jesus. Ore comigo assim: Senhor Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso que Tu sejas, Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Hoje eu abro o meu coração e eu entrego a minha vida a Ti. Meu Deus, eu preciso do Teu perdão. Perdoa os meus pecados e ajuda-me, Senhor, a viver segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Você pode então colocar o teu celular e colocar o seu nome ali. Mas eu quero orar por você também. Talvez você esteja vivendo uma crise econômica, financeira. Querido, é hora de você dobrar o joelho. É hora de clamar. É hora de invocar a Deus. É hora de jejuar. É hora de dizer: Senhor, me ajuda, pois eu sou Teu filho, Pai. Eu, como Teu filho, Senhor, o meu fracasso é o Teu fracasso, meu Deus. Diga isso para Deus. Davi orava assim muitas vezes: Senhor, se os meus inimigos me vencerem, eles vão dizer que o Deus dele é fraco. Tem muito crente aceitando a derrota, porque não crê que Deus pode fazer a diferença. Então, meu querido, toma tenência. Você serve a um Deus grande, a um Deus poderoso, que é Senhor dos céus e da terra. Você serve a um Deus que é um Deus de amor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, arrependimento, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Então vamos orar juntos. Diga: Senhor Deus, perdoa-me, Senhor. Perdoa os meus pecados, ó Deus. Marasmo, ó Deus, mornidão. Perdoa-me, Senhor, que muitas vezes eu valorizo mais as coisas desse mundo do que as coisas espirituais. Mas hoje, Senhor, eu quero me colocar diante de Ti, porque eu confio em Ti. Senhor, arrependimento é mudança de atitude. Hoje eu decido andar na Tua vontade. Ora sim, hoje eu decido colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Hoje eu decido entregar tudo que eu sou, o que eu tenho, nas Tuas mãos. Mas Pai, eu quero viver este milagre no meio da crise. Eu quero viver o milagre e eu vou testemunhar, Senhor. Mas desde já eu assumo o compromisso de ser generoso com aqueles que não têm, ou que têm muito pouco. De novo eu quero dizer uma coisa para você aqui. Eu não estou aqui querendo manipular ninguém, viu, gente? Não estou querendo manipular emocionalmente. Eu agradeço a Deus pela igreja que eu presido, porque Deus tem levantado os irmãos dessa igreja, não só para sustentar a obra daqui, mas para sustentar muitas famílias. Durante essa crise agora, nós já demos mais de quantas toneladas? Eu vi alguém falando ontem, acho que foi mais de 300 toneladas durante o ano inteiro. É uma média, para você ter uma ideia, de 20 a 30 toneladas por mês. Tudo isso somente com as ofertas dos irmãos. Mas eu estou falando para você que resiste. E eu estou dizendo agora para você exatamente como Deus fala lá em Malaquias: fazei prova de mim, paga para ver.
Começa a ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Paga para ver se eu não vou abrir a janela dos céus. Eu estou dizendo que Deus está querendo derramar um milagre sobre nós, num tempo de dificuldade, irmãos. E Ele vai fazer isso na vida daqueles que crerem. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos agora, Pai. E eu quero declarar que esta palavra vai transformar a sua maneira de pensar e de sentir, e também de agir, para que eles, ó Deus, vivam um milagre, e que passem pelo ano do Shemitah incólumes, ó Deus, prosperando na contramão daquilo que a história mostra. Que seja um milagre, Senhor, porque num tempo em que a economia vai estar estagnada, que eles vivam um milagre, Senhor. Esta é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar agora com a oração apostólica. Levante a tua mão agora e receba que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.